Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 87º vídeo. E no vídeo de hoje vamos embarcar aí numa jornada mais importante que o ser humano pode fazer, que é a jornada para dentro de si mesmo. Descobrir a sua origem, a origem da sua alma. Se você já se sentiu dividido, se já sentiu que existem duas pessoas morando dentro da sua cabeça, uma que quer fazer o certo, estudar, crescer, e outra que só quer prazer, preguiça, vício, saiba que tu não tá louco. Isso é apenas um resultado de um crime cósmico. Hoje vamos falar sobre uma guerra antiga entre deuses, sobre o músico que desafiou a morte e sobre como a filosofia não foi inventada para explicar o mundo, mas para salvar sua pele, ou melhor, sua alma, de um ciclo da sua alma de eterno sofrimento. Rapaziada, vamos nos acomodar, porque a história que a gente vai contar hoje é a história que me empolga muito. E é a história de quem você é. Pra gente entender nossa condição humana, a angústia que a gente carrega no peito, a gente precisa voltar no tempo para muito antes de a humanidade existir, para o momento da brutalidade da mitologia grega. Nós já falamos aqui sobre Titanomaquia, que foi a grande guerra entre os deuses do Olimpo, liderados por Zeus e os titãs, e os deuses antigos e violentos. Zeus, numa atuação de gala, venceu essa guerra e trancou os titãs aí no Tártaro, que é a prisão mais profunda do submundo. A paz parecia reinar, mas vocês conhecem a mitologia grega. A paz nunca dura, especialmente quando a deusa Hera, esposa de Zeus, está envolvida. Hera não engolia as traições do marido, e Zeus não era muito... ele gostava de trair. Numa dessas aventuras, Zeus se engraçou aí com uma mortal chamada Semele e teve um filho bastardo. Esse filho chamou-se Dionísio, ou como era conhecido na tradição mais antiga de todas, Zagreu. Hera, a esposa de Zeus, foi consumida pelo ciúme e pela vingança, mas sabendo que não podia bater de frente com Zeus, decidiu usar os prisioneiros. Ela foi até o Tártaro e liberou os titãs. Ela sussurrou no ouvido deles, manipulou a mente deles, e talvez até tenha apelado para a piedade de Zeus para soltá-los, mas o objetivo era um só: usar os titãs como assassinos de aluguel. A missão era clara: matar o filho bastardo de Zeus, Dionísio, Zagreu. Os titãs, seres brutais, encontraram o pequeno Dionísio, e o que eles fizeram não foi apenas um assassinato, foi um ritual macabro. Eles capturaram Dionísio, desmembraram, trituraram e comeram. Perdão, YouTube. Eles devoraram a divindade. Quando Zeus descobriu o que tinha acontecido com seu filho, sua fúria foi incontrolável. Ele não quis conversa. Ele lançou seus raios mais poderosos sobre os titãs e pulverizou no ato. O calor foi tão intenso, a destruição foi tão completa, que os titãs viraram pó, pulverizados. Mas aqui acontece o acidente químico que criou você e eu. Como os titãs tinham acabado de comer Dionísio, a carne divina de Zeus estava dentro dele, do filho de Zeus, na verdade. Quando eles foram incinerados, as cinzas do titã, que eram seres malignos, soberbos, caóticos, se misturaram com as moléculas, com os restos divinos, puros e sagrados do Dionísio, Zagreu. Foi aquela massa de cinza misturada ali no chão. E segundo a lenda órfica, foi dessa massa, dessa sujeira cósmica que ninguém limpou, que nasceram os seres humanos. Para pensar, rapaziada, na profundidade disso. Explica tudo sobre nossa natureza. Nós somos feitos de uma mistura explosiva. Nós temos uma parte titânica. Essa é a nossa parte maligna, pesada, que chamamos de corpo. É a parte que sente inveja, que sente gula, que quer dominar, que é preguiçosa, que é violenta. Mas misturado com essa lama, nós temos uma centelha, a centelha de Dionísio. Nós temos uma parte divina, luminosa, que chamamos de alma.
É por isso que a sua vida é um conflito eterno. Nosso corpo puxa para baixo, para a terra, para o prazer imediato. A alma puxa para cima, para o céu, para a verdade, para a justiça. Nós somos criaturas bipolares. Por natureza, condenadas a viver como um deus e um monstro, brigando pelo controle do mesmo veículo. É a nossa missão na Terra aqui descobrir o sentido, segundo essa tradição. É a nossa missão resolver esse conflito. Não é matar o corpo, mas é fazer a alma vencer. É purificar a nossa essência. Separar a cinza boa da cinza ruim, impondo a vontade da alma sobre os desejos do corpo. Durante séculos, a humanidade viveu esse drama sem entender a causa. As pessoas sofriam, pecavam, tentavam ser boas e falhavam, sem saber a origem do mal. Até que surgiu um homem que não era um guerreiro, mas era um artista. Seu nome era Orfeu. Orfeu, filho de uma musa e talvez filho do próprio Apolo, Orfeu, o maior músico que já caminhou sobre a terra. Dizem que ele tocava sua lira e as pessoas não apenas choravam, mas os animais selvagens se deitavam mansos, as árvores arrancavam suas raízes do solo para dançar ao seu redor. Mas a vida de Orfeu, foi marcada por uma tragédia amorosa, como quase de todas as pessoas que já pisaram nessa terra. Uma tragédia que mudaria a religião ocidental. Orfeu se apaixonou perdidamente por Eurídice. Eles viveram um amor perfeito, até que um dia, fugindo de um assediador, Eurídice pisou numa serpente, foi picada e morreu. Estranho, né? Mas foi o que aconteceu. A dor de Orfeu foi tão grande que ele se recusou a aceitar o final. Ele fez o que nenhum mortal jamais tinha feito. Ele desceu, vivo, ao mundo dos mortos, que se chamava Hades. Tanto o mundo dos mortos quanto Deus se chamam Hades. Ele desceu para buscar sua esposa, um homem armado apenas com uma lira, descendo nas profundezas escuras da terra. Orfeu chegou à beira do rio Aqueronte, onde o barqueiro Caronte exige pagamento para levar as almas. No rio tem o barqueiro e ele exige um pagamento. Mas Orfeu não tinha moeda, mas tinha música. Ele tocou e o barqueiro chorou e o levou. Ele encontrou o cão Cérbero, cão monstruoso de 3 cabeças que guarda os portões do inferno. Orfeu tocou e a besta adormeceu, como se fosse um filhote. Ele chegou diante dos 3 juízes do submundo e, finalmente, diante do próprio Hades, o deus implacável da morte. Hades nunca, jamais havia aberto nenhuma exceção, nunca deixou ninguém voltar. A morte é o final. Mas a música de Orfeu era tão carregada de dor e beleza que o coração gelado do deus derreteu. Hades fez um acordo. Olha só, você pode levar Eurídice de volta. Ela irá caminhar atrás de você por todo o túnel, de volta à superfície. Olha o paralelo com a mulher de Ló. Mas há uma regra. Você não pode olhar para trás, para vê-la, até que ambos estejam completamente fora do meu reino. É um teste de confiança. Orfeu aceitou. Eu vou na frente, eu só não posso olhar para trás. Ok. Ele começou a longa caminhada de volta e subindo pelas cavernas úmidas, ouvindo só o silêncio. A dúvida começou a correr sua mente. Sempre a dúvida, né, rapaziada? Será que ela tá mesmo aí? Ele não tava ouvindo ela? Ela não tava falando nada? Tava tudo muito quieto? Será que Hades me enganou? Será que é uma sombra? Passo a passo, ele ficava ansioso. Ansiedade, dúvida. Então, no último segundo, quando a luz do sol já batia no rosto dele, quando ele estava praticamente salvo, a natureza humana, a fraqueza titânica, falou mais alto. Ele, com receio de sair e deixar a mulher para trás, ele não sabia se a mulher estava para trás. Ele olhou para trás. E num relance, ele viu Eurídice, que estava atrás dele, ser puxada de volta para as sombras.
desaparecendo para sempre. Orfeu acabou que voltou sozinho para a superfície, destruído. Ele nunca mais conseguiu amar outra mulher. Mas essa experiência de quase morte, essa EQM, essa viagem ao além, deu a ele o conhecimento que ninguém mais tinha. Ele viu o que acontece depois que morremos. Ele começou a ensinar. Nasceram assim os mistérios órficos. O que Orfeu ensinou foi revolucionário naquela época. Lembrando que Orfeu é um personagem mitológico, mas muitos atribuem também que ele existiu. Ele dizia: rapaziada, a morte não é o fim. A alma é imortal. O corpo é só uma roupa, é uma prisão, é um túmulo temporário. Mas ele trouxe uma notícia terrível também. Ele revelou a doutrina da mentempsicose, como conhecemos hoje, a reencarnação. Orfeu explicou que quando a gente morre, nossa alma passa por um julgamento. Ele viu esse julgamento. Se você viveu uma vida apegada aos prazeres da carne, titânica, se você foi dominado por essa parte dos titãs, se você só quis comer, beber e acumular bens, sua alma está pesada, ela está suja. Os deuses vão olhar para sua alma e vão dizer: você não está pronto para viver conosco, com nós deuses. Você ainda é uma criança espiritual. Você precisa voltar para a escola. E a escola, segundo Orfeu, segundo Pitágoras, é a terra. Eles pegam a sua alma e vão jogar violentamente de volta num novo corpo. E pode ser pior. Dependendo de quão besta você foi na vida, você não pode voltar como ser humano. Você pode voltar como um animal. Você pode reencarnar como um porco, já que você gostou tanto de viver na lama. Esse tipo de reencarnação não existe muito no espiritismo, no nosso lado ocidental, mas você pode ver bastante isso no hinduísmo, em algumas correntes do hinduísmo. Você pode nascer como uma cabra, como um boi. É um ciclo de sofrimento. Nascer, chorar, sofrer, morrer, ser julgado, ser reprovado e nascer de novo. Rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo aí de Orfeu. Se você quiser, eu posso trazer mais vídeos aí sobre Orfeu. Mas esse mito foi basicamente trazido aí por um cara chamado Pitágoras, que foi um grande pensador. Você não deve conhecer ele só pelo Teorema de Pitágoras, mas ele foi uma grande referência também para Platão. Estude Pitágoras, estude Platão e leia o texto chamado Timeu. Tamo junto e vamos pro próximo vídeo.